Eu sigo aqui com o Vilela acompanhando os desdobramentos dessa tragédia e sigo mostrando para você que está conosco, nos acompanhando pelo rádio, pela TV, pela internet, mostrando e descrevendo as imagens dos danos provocados por essas chuvas tão intensas das últimas horas e que se intensificaram ainda mais na madrugada deste domingo. O governador Tarcísio de Freitas, eu citei agora o nome dele aqui ao questionar o Cristiano Vilela, realmente já realizou esse sobrevoo na região litorânea norte do estado de São Paulo para ver a extensão da tragédia que tem afetado duramente. A gente está mostrando para você agora imagens desse sobrevoo que ele fez numa operação para acompanhar os desdobramentos tanto do trabalho das instituições que estão lidando com essas questões que envolvem esses estragos, como também para mensurar o tamanho do dano provocado por toda essa chuva que tem caído nos últimos dias. E segundo o governador, que concedeu uma entrevista coletiva logo depois desse sobrevoo pelo litoral norte de São Paulo, aeronaves do Exército vão ser enviadas para ajudar no resgate de vítimas da chuva em São Sebastião. São Sebastião é uma das cidades desse litoral norte de São Paulo mais castigadas. Foram mais de 600 milímetros de chuva em 24 horas, gente. Mas, repito, mais de 600 milímetros de chuva em 24 horas. Ou seja, mais de 300 em 12 horas, é um volume gigantesco de chuva. E há muita dificuldade para que essas equipes de resgate da Defesa Civil, que estão atuando nessa parte mais estrutural, e das equipes de resgate, que ficam por conta mais da equipe do Corpo de Bombeiros, de se acessar essas áreas por causa da extensão desses danos. Áreas completamente alagadas, completamente cobertas de terra por causa de deslizamentos. Então, além de todas as questões que envolvem essa tragédia, de todas essas vítimas, das perdas da população, há uma dificuldade de contornar esses danos, porque as equipes de resgate têm dificuldade de acessar essas áreas. Então, logo depois desse sobrevoo, que foi feito nessa região pelo governador, houve essa promessa que o Exército, por meio dessas aeronaves, vai ajudar para mensurar a extensão desses danos e também para ajudar no resgate dessas vítimas. Agora, Vilela, é uma ajuda muito bem-vinda, porque o problema é muito complexo. À medida que a gente vai caminhando nessa cobertura, a gente vê que o buraco é até mais embaixo. Há dificuldade para se resgatar as pessoas. Existem ainda vítimas que estão no meio dos alagamentos, que estão nessas residências cercadas, ilhadas, no meio dessas regiões que foram duramente castigadas pelos deslizamentos. Você acredita que essa ajuda do Exército vai fazer diferença, vai ajudar bastante a melhorar a intensidade dessa crise? Sem sombra de dúvida, Lívia. Nesse momento, toda a ajuda ela é muito bem-vinda. Então, é importante que as esferas de poder estejam atuando de uma forma concertada justamente por isso. Você vê que a estrutura do poder público estadual, a estrutura do poder público federal, ela é, via de regra, maior do que a dos municípios. Então, o poder público estadual e federal acabam tendo uma capacidade de conseguir, seja através de recursos, seja através de estrutura física, poder trazer elementos para que a cidade possa combater os efeitos causados por essa chuva e especialmente no resgate de vítimas, na liberação de estradas, de residências. Então, é fundamental que isso aconteça. Além disso, tem um ponto importante que, diante de um cenário desse de caos, diante de um cenário desse de uma grande comoção, porque isso acaba afetando as pessoas envolvidas naqueles municípios, naquelas cidades, mas acaba afetando a todos nós, cidadãos, que estamos acompanhando pela reportagem, pela televisão, pelo rádio, pelos meios de comunicação, o flagelo dessas pessoas nessa condição tão triste que está acontecendo, que estamos presenciando. Então, para toda a sociedade, é importante também saber que o governo do estado, que o governo federal estão presentes, estão atuando efetivamente para ajudar, para auxiliar a solucionar esse problema. Numa situação como essa,
quando você vê, eventualmente, e acontece muitas vezes, né? Às vezes o governante some, desaparece, o ministro não aparece, o secretário não aparece, então isso acaba gerando muitas críticas, e críticas com razão, porque é justamente nesses momentos que é importante que as principais autoridades no âmbito estadual, no âmbito federal, estejam juntos, estejam próximas, estejam se colocando ao lado dos prefeitos para que possa encontrar formas de solucionar a imensa gravidade desses problemas. E eu reforço aqui a informação, ainda há pessoas ilhadas, há pessoas embaixo de escombros, essa informação é da própria Defesa Civil, informação também do Corpo de Bombeiros. Até agora nós temos o registro de 3 mortes em 2 cidades desse litoral norte de São Paulo. Ubatuba com uma criança e 2 pessoas em São Sebastião, que é essa cidade sobre a qual a gente está falando agora, que foi a mais castigada por esses temporais e é inclusive a cidade que, ou pelo menos uma delas, que decretou estado de calamidade pública. Esse estado de calamidade pública, Vilela, é muito importante nesses momentos porque ele ajuda a acelerar o processo de recuperação dessas cidades mais castigadas. Como isso funciona tecnicamente? Exatamente, Lívia. Do ponto de vista jurídico, através do estado de calamidade pública, o órgão do poder público, no caso a prefeitura ou o município, ele acaba podendo, primeiro, reconhecer a sua incapacidade, né, diante da gravidade dos fatos, de solucionar sozinho, solucionar de uma forma emergencial as consequências desse episódio, dessa catástrofe natural e, consequentemente, a partir daí, ele acaba podendo ter uma maior facilidade para o recebimento de recursos vindos da esfera federal, da esfera estadual. Ele acaba podendo ter a possibilidade de promover determinadas contratações de uma forma emergencial, de uma forma acelerada, para que possa eventualmente suprir alguma necessidade, sem passar pelos ritos ordinários de um processo licitatório e tudo mais, o que acaba demorando um tempo significativo, e um caso emergencial como esse, realmente ele não pode ficar no aguardo de todo esse tempo. Então, nesse momento, todo o tempo ele é importante, toda a agilidade, todo o ganho de tempo ele é importante para que o município possa conceder esses elementos. E um outro ponto importante, porque todas as cidades elas acabam tendo os seus limites, né, com relação a gastos, com relação a regras, e que, diante dessa calamidade pública, as prefeituras elas podem não se preocupar com o obedecimento desses limites, né, com relação a gastos, a endividamento, e com isso possa injetar recursos naquilo que de fato é emergencial. E nesse momento, numa cidade como Caraguatatuba, como São Sebastião, como Ubatuba, enfim, que estão passando por um momento muito agudo, é fundamental. No caso, São Sebastião decretou a calamidade, então é fundamental que a cidade possa dedicar os seus recursos com maior força, com maior liberalidade para solucionar os problemas causados por essas grandes chuvas. Então, essa questão da calamidade, ela tem essa especificidade do ponto de vista jurídico. Ela faz com que o município possa direcionar recursos de uma forma mais célere, receber recursos de uma forma mais célere e tornar claro que existe uma prioridade. E a prioridade nesse momento é fazer frente às despesas necessárias por conta desse episódio lastimável que estamos presenciando agora. Agora, Vilela, pensando nessas pessoas que tiveram perdas materiais, a gente nem menciona perdas de vidas, né? Mas essas perdas materiais, casas completamente alagadas, perda de imóveis, perda de eletrodomésticos e até aquelas pessoas que tiveram até de sair das suas casas porque as estruturas ficaram completamente comprometidas e há essa orientação da Defesa Civil que monitora essas áreas. Juridicamente, essas pessoas têm a quem recorrer por essas perdas? O que a lei diz sobre isso? Ou diante de desastres naturais não tem muito a quem recorrer? Olha, existe, aí vai variar de caso a caso. Você tem algumas situações onde a culpa, né, acaba incorrendo de uma forma muito mais clara, muito mais evidenciada a determinada autoridade do poder público. Então, seja
por conta de se tratar de uma área que requeria uma fiscalização por parte do poder público que não foi feita, enfim, então existem algumas situações onde isso fica mais evidenciado e a possibilidade de um ressarcimento, de um dano por conta do poder público, no caso, o poder público municipal, acaba ficando mais evidenciado, mais concreto para se conseguir. Agora, existem algumas situações onde é muito mais difícil colocar, né, dessa forma tão clara, tão direcionada ao poder público. Aí sim entra o outro aspecto, que é o aspecto da atuação social do poder público. Então, o poder público dar as condições sociais para atender uma situação emergencial, até porque é uma exigência das suas próprias atribuições. Então, daí, nesse caso, o poder público realmente tem que atuar no sentido de prover condições, seja no campo de alimentação, no campo de uma acomodação, de um alojamento, no campo de criar estruturas para que as pessoas eventualmente voltem a ter a vida normal, porque, de fato, daí é atribuição do poder público, através dos seus órgãos, que promova esse tipo de função. E no caso de famílias que perderam pessoas, a lógica é a mesma ou a situação fica um pouco mais complexa, Vilela? Olha, a lógica, ela é a mesma, né? Você tem situações como essa, pelo histórico que nós temos aí, diversos episódios que nós já pudemos verificar em várias partes do país. Então, tem situações onde fica muito evidenciado a falha do poder público e a responsabilização do poder público por conta de determinada ocorrência. E nesses casos, sim, inclusive, os óbitos que venham a ocorrer, eles podem ser direcionados uma culpa, uma falha do poder público. Agora, nem todo caso é assim. Então, tem situações onde não é mais difícil, né, evidenciar, direcionar essa culpa em relação ao poder público. Aí, nessas situações, o poder público ele tem o dever, a responsabilidade, claro, de fazer de tudo para se dar condições para que as famílias possam, seja encontrar eventualmente corpos de seus parentes desaparecidos, reconhecer, ter a dignidade daquele momento, de um momento funeral, enfim. Acho que o poder público ele pode e tem o dever, tem a obrigação de auxiliar em todos os pontos que for possível. Mas, repito, algumas situações o poder público não consegue ficar caracterizado um elemento de culpa do poder público por conta da ocorrência desses atos. Enquanto você trazia as suas explicações, Vilela, e a gente estava mostrando imagens e seguimos mostrando essas imagens, que a todo momento a gente recebe novas cenas mostrando a dimensão dos estragos dessa chuva. Eu não sei exatamente de onde de qual cidade é a imagem que nós estávamos mostrando agora há pouco. O Vitinho, que é nosso diretor de TV, nesse momento, eu não sei se ele consegue voltar para a imagem anterior, que é desse asfalto que cedeu e vários carros caíram nesse buraco que se formou depois que esse asfalto cedeu. A gente não tem informações do que houve tecnicamente, a gente está mostrando agora imagens de cima dessa situação que eu estou narrando para você. Ilha Bela, são cenas da cidade de Ilha Bela que você está vendo agora, desse trecho de estrada ou de rua que passa pela cidade que cedeu e os carros caíram nesse buraco que se formou bem perto da praia. É uma estrada, é uma rua que passa bem rente à praia, você consegue acompanhar quem está vendo a gente nas plataformas de vídeo, na internet, na TV. Ou seja, não se sabe se no momento em que o asfalto cedeu, esses carros estavam apenas estacionados ou se esses carros estavam passando. Agora, de perto, a gente vê a dimensão dos estragos, né? Os veículos caíram, parece de mentira, parece uma maquete. E a gente consegue ver até pertinho da árvore um pedacinho de asfalto que há uma marca no asfalto. Não dá para a gente dizer se é uma demarcação de estacionamento ou não, mas é o que parece. Me parece também que tem uma pessoa nesse ponto onde há essa marcação, onde tem essa perua, onde esses veículos estão aí completamente jogados, parece brinquedo, parece uma maquete. Um veículo pesado
veículos pesados, estruturas pesadas, árvores que cederam, simplesmente jogadas no chão diante do impacto dessa tragédia.